O vilarejo já não lembrava o lugar que fora antes da guerra. As fachadas de pedra tinham rachaduras antigas, agora misturadas a marcas recentes de estilhaços. As janelas eram fechadas não para guardar calor, mas para esconder a presença de quem ainda permanecia ali. Poucos moradores tinham ficado. Os que ficaram aprenderam a se mover com discrição, a medir passos, a observar o som das botas antes de abrir qualquer porta. A mulher italiana fazia parte desse grupo reduzido. Vivia em um cômodo improvisado, sem conforto real, sustentando os dias com pequenas tarefas repetidas, que davam a ilusão de continuidade em meio ao que já não era continuidade. A chegada dos soldados brasileiros foi percebida primeiro pelo som distante de veículos e vozes em um idioma que não fazia parte da paisagem sonora do vilarejo. Aí a experiência ensinara que cada nova tropa trazia consigo uma mudança no equilíbrio frágil do lugar. Não havia alívio imediato em reconhecer uma bandeira diferente. A presença armada, por si só, era suficiente para alterar o ritmo do cotidiano. Ela observou o movimento à distância, por uma fresta da porta. O tom das vozes parecia menos áspero do que o de outras tropas que tinham passado. Mas a cautela não se dissolveu. A guerra não premiava suposições otimistas. Ela o viu pela primeira vez ao atravessar a rua estreita que levava ao poço improvisado. Ele estava de guarda junto a um muro baixo, atento ao entorno, como quem ocupa um espaço que não escolheu. O uniforme era estranho aos olhos dela, mas a postura de vigilância tinha o mesmo peso simbólico de qualquer presença armada. O encontro dos olhares foi breve. Ela desviou o rosto por hábito. Ele manteve a posição, sem se aproximar, sem alterar o gesto. Não houve ameaça explícita, nem convite. Apenas a constatação silenciosa de duas presenças deslocadas no mesmo espaço. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram por força da rotina mínima de ambos. Ela precisava atravessar aquele trecho para buscar água e trocar pequenos objetos por comida quando surgia a oportunidade. Ele permanecia ali por horas, parte de uma vigilância que se tornara parte da paisagem. A repetição transformou aquele ponto da rua em algo previsível, quase estável. Em um contexto onde quase tudo mudava sem aviso, a previsibilidade tinha um valor estranho. Ela começou a atravessar a rua com menos rigidez no corpo, ainda atenta, mas sem o impulso imediato de se recolher ao ver um soldado. Ele passou a reconhecê-la como parte do cotidiano do lugar, não apenas como uma civil anônima. O primeiro gesto que ultrapassou a neutralidade aconteceu em um dia frio, quando o vento atravessava a rua com força suficiente para tornar o ar cortante. Ela lutava para manter o lenço no lugar, os dedos já dormentes. Ele percebeu a dificuldade e, sem se aproximar, fez um gesto curto indicando um trecho do muro que oferecia abrigo momentâneo do vento. Não era um convite. Era apenas a indicação de um ponto menos exposto. Ela entendeu e se deslocou alguns passos. Quando o vento diminuiu, retomou o caminho. Ao passar por ele, fez um aceno breve de cabeça. Ele respondeu com o mesmo gesto. Não houve sorriso. Não houve palavra. Ainda assim, aquele gesto mínimo marcou uma mudança interna. A partir daquele dia, a presença dele deixou de ser apenas parte da ocupação temporária. Tornou-se uma presença específica, reconhecível. Ela começou a notar detalhes. O modo como ele ajustava a correia da mochila antes de iniciar o turno. A maneira como mudava o peso do corpo ao permanecer de pé por muito tempo. O cuidado em não encostar em paredes instáveis do vilarejo. Esses detalhes não eram sinais de proximidade emocional declarada. Eram marcas de atenção que surgem quando alguém deixa de ser apenas parte indistinta do cenário. Para ela, perceber esses detalhes era um risco interno. A guerra não oferecia espaço para esse tipo de atenção. Ele também passou a notar o ritmo dos passos dela. A forma como carregava pequenos objetos improvisados,
a postura contida que misturava prudência e uma dignidade silenciosa. E não havia romantização na forma como a observava. Havia o reconhecimento de uma sobrevivência cotidiana que não tinha nada de heróica, mas exigia resistência constante. Esse reconhecimento produzia um respeito que não se expressava em palavras. Ainda assim, o respeito começava a ganhar uma densidade que ultrapassava o mero distanciamento funcional. O vilarejo seguia sob a lógica impessoal da guerra. Tropas entravam e saíam. A paisagem se alterava. Os sons mudavam. No entanto, naquele trecho específico da rua, formava-se um espaço diferente, feito de encontros breves e de uma contenção que começava a ter o peso de um sentimento. Nenhum dos dois falava disso. Nenhum dos dois ignorava completamente o que se insinuava ali. Eles sabiam, desde o início, que não havia futuro possível para qualquer vínculo que nascesse naquele contexto. E, justamente por isso, cada encontro ganhava um peso silencioso, como se ambos já carregassem a consciência de um fim antes mesmo de admitir que algo tinha começado. Com o passar dos dias, o vilarejo parecia encolher ao redor deles. Não porque as casas se movessem, mas porque os caminhos se tornavam mais previsíveis, repetidos à exaustão por quem não tinha muitas opções de deslocamento. Ela continuava a atravessar a rua para cumprir tarefas básicas, e o trajeto, antes apenas funcional, passava a ser atravessado com uma atenção diferente. Não havia intenção declarada de prolongar o caminho. Ainda assim, o corpo parecia ajustar o ritmo ao se aproximar do ponto onde ele permanecia de guarda. Era uma modificação mínima, quase imperceptível, mas suficiente para alterar a percepção do tempo naquele trecho. Ele percebia esse ajuste de ritmo sem transformá-lo em convite. Mantinha a postura de vigilância, consciente de que qualquer movimento além do necessário poderia ser interpretado como abuso de posição. A disciplina não era apenas uma regra externa. Tornara-se um modo de proteger um limite que ambos reconheciam, ainda que não o nomeassem. O respeito por esse limite não impedia o reconhecimento silencioso. Apenas o mantinha contido, comprimido em gestos mínimos. Em um dos encontros, ela deixou cair um pequeno objeto ao atravessar a rua. Era um pedaço de pano que usava para proteger as mãos do frio. O objeto caiu a poucos metros dele. Ele hesitou por um instante, avaliando a distância e o contexto. Aproximou-se 2 passos além do habitual, abaixou-se e recolheu o pano. Estendeu-o em direção a ela, mantendo o braço esticado, e sem tocar nela. Ela se aproximou o suficiente para pegar o objeto de sua mão. O contato não aconteceu. Apenas a proximidade dos gestos. Um aceno breve substituiu qualquer agradecimento verbal. O gesto foi pequeno, quase banal. Ainda assim, introduziu uma proximidade que não existia antes. As tentativas de comunicação surgiam de forma fragmentada. Ele arriscava algumas palavras em italiano, aprendidas com civis de outros vilarejos. Eram palavras simples, ligadas ao frio, ao caminho, ao tempo. Ela respondia com termos isolados em português, repetindo sons que ouvira dele. Nenhum dos dois compreendia frases completas. Ainda assim, o esforço de tentar dizer algo criava um espaço comum, onde a falha da linguagem não impedia a troca. O esforço em si funcionava como gesto de cuidado, sem promessas. Com o passar dos dias, a presença um do outro começou a produzir um efeito interno mais difícil de ignorar. Ela percebeu que se arrumava um pouco mais antes de sair, ainda que os recursos fossem escassos. Não era vaidade plena, era um cuidado silencioso com a própria aparência, como se quisesse preservar alguma dignidade diante de alguém que não a via apenas como parte da paisagem da guerra. Ele notava esses detalhes sem comentá-los. A percepção não vinha acompanhada de qualquer gesto que pudesse ser interpretado como avanço. Era apenas um registro interno
de que aquela mulher não era uma figura anônima no meio da destruição. Em uma tarde de céu carregado, a chuva começou de forma abrupta. Ela se protegeu como pôde, sob a saliência de um telhado parcialmente destruído. Ele observou a distância e, depois de alguns segundos, e deslocou-se para uma posição em que ambos ficavam parcialmente protegidos pela mesma cobertura precária, mantendo ainda assim um espaço entre os corpos. Não era um abrigo real. Era apenas a escolha de compartilhar a mesma proteção insuficiente contra a chuva. O som da água caindo preenchia o silêncio, tornando desnecessária qualquer tentativa de fala. A proximidade maior tornava o momento mais denso, não por contato físico, mas pela consciência de que aquele gesto já representava um avanço em relação aos dias anteriores. Quando a chuva diminuiu, ele fez um gesto breve, indicando que o caminho estava livre. Ela assentiu e retomou a caminhada. Antes de se afastar completamente, virou o rosto por um instante. O olhar que trocaram naquele segundo não carregava promessa nem expectativa clara. Havia apenas o reconhecimento de que algo estava se formando entre dois estranhos que sabiam, desde o início, que não havia futuro possível para qualquer vínculo naquele contexto. O sentimento começou a se tornar mais visível nos intervalos de ausência. Em um dos dias, ela atravessou a rua no horário habitual e não o encontrou. A posição de guarda estava ocupada por outro soldado, de postura mais rígida e olhar menos atento ao entorno civil. A mudança produziu nela um incômodo imediato, que tentou atribuir apenas à insegurança comum de cruzar um espaço sem a presença reconhecida. Ainda assim, o corpo reagia como se tivesse perdido um ponto de referência silencioso. Ela atravessou mais rápido do que de costume, sentindo o vilarejo novamente impessoal. Para ele, a ausência foi involuntária. Eu tinha sido deslocado para reforçar outro ponto do perímetro. Enquanto caminhava com o grupo, percebeu que sua atenção se voltava repetidamente para o horário em que costumava vê-la passar. Não era preocupação objetiva com a segurança dela. Era a consciência de que aquele encontro breve se tornara parte da estrutura invisível do dia. Quando voltou à posição e percebeu que ela já tinha passado, sentiu um incômodo semelhante. A rua vazia parecia maior, como se o espaço tivesse perdido algo que não constava em nenhum mapa. Nos dias seguintes, os encontros retomaram a regularidade contida. A breve ausência tornara a presença mais densa. O olhar se prolongava um pouco mais, não por ousadia, mas por necessidade de confirmação. Nenhum dos dois transformava isso em gesto explícito. A contenção permanecia como regra tácita. A proximidade não avançava, mas o reconhecimento se aprofundava. Ambos sabiam que aquele vínculo não tinha garantias. Era frágil, dependente de circunstâncias que podiam mudar sem aviso. Em uma manhã de frio mais intenso, ela se aproximou mais do que o habitual, buscando a sombra de uma parede que cortava o vento. A proximidade maior trouxe um silêncio diferente, mais carregado. Ele desviou o olhar por um instante, como se quisesse evitar que aquela aproximação fosse interpretada como convite. Ela percebeu o gesto e manteve a distância mínima que ainda preservava o limite. O respeito mútuo não era declarado. Era praticado em microgestos, em recuos quase imperceptíveis que mantinham o sentimento dentro de um espaço que não se transformava em gesto aberto. O pequeno pedaço de pano que ele havia recolhido do chão dias antes ainda aparecia às vezes nas mãos dela. O objeto simples tornara-se um marcador silencioso daquilo que não era permitido nomear. Para ela, carregar o pano era uma forma de reconhecer o cuidado sem transformá-lo em dependência. Para ele, vê-la com o pano era um lembrete constante da linha tênue entre gesto humano e envolvimento emocional. Nenhum dos dois falava sobre isso. A linguagem disponível não dava conta de expressar aquele equilíbrio frágil. Com o passar dos dias,
A consciência de que o sentimento crescia em um espaço que não podia acolhê-lo tornava-se mais pesada. Não havia futuro possível naquele encontro repetido à margem da guerra. Ele era um soldado em trânsito, sujeito a ordens que mudavam de um dia para o outro. Ela era uma civil presa a um território instável, sem garantias de permanência. O que se formava entre eles existia apenas naquele intervalo estreito da rua, naquele tempo suspenso entre encontros breves. A consciência dessa fragilidade não impedia o sentimento, apenas o tornava mais difícil de sustentar em silêncio. A notícia da mudança chegou de forma indireta, como quase tudo naquele período. O destacamento receberia ordens para se deslocar nas primeiras horas da manhã seguinte. Não houve alarde. Não houve preparação emocional. Para ele, a informação se encaixava na rotina impessoal da guerra. Ainda assim, a consciência de que não ocuparia mais aquele trecho da rua trouxe um peso que não cabia em palavras. Não havia espaço para despedidas. Não havia idioma comum para explicações. O que existia era a certeza de que aquele vínculo, e construído em silêncio, seria interrompido sem fechamento. Ele não teve como avisá-la. Naquela noite, enquanto organizava o equipamento, os pensamentos se fixavam em detalhes mínimos. O modo como ela ajeitava o lenço contra o vento, o ritmo dos passos que já reconhecia à distância, o gesto breve de cabeça que se repetia a cada encontro. Eram fragmentos de uma presença que se tornara parte da textura dos dias. A consciência de que aquilo se encerraria sem despedida não vinha acompanhada de dramatização. Vinha com a aceitação seca de quem aprende a não exigir da guerra o que ela não oferece. Na manhã seguinte, ela atravessou a rua como de costume. O vilarejo ainda estava envolto em um silêncio pesado, quebrado apenas por ruídos de veículos ao longe. Ao se aproximar do trecho onde ele costumava estar, percebeu a ausência de imediato. A posição estava vazia. Nenhum soldado ocupava aquele ponto. O espaço parecia maior, mais exposto, como se algo tivesse sido retirado da paisagem. Ela parou por alguns segundos, olhando para a rua vazia. Não havia expectativa real de vê-lo surgir. Ainda assim, o corpo reagia como se a ausência fosse um acontecimento que precisava ser assimilado. Ela seguiu o caminho, mas o gesto perdeu o automatismo dos dias anteriores. Por alguns dias, ainda passou por ali com a atenção voltada para o espaço vazio, como se o hábito do encontro precisasse de tempo para se desfazer. Aos poucos, o corpo deixou de esperar. A rua voltou a ser apenas uma rua. Mas a memória daquele sentimento silencioso não se dissolveu junto com a rotina. O que ficara não era a dor de uma perda declarada. Era a marca discreta de algo que existiu sem poder existir plenamente. Do outro lado, ele se afastava com o grupo, seguindo ordens que não permitiam olhar para trás mais de uma vez. O vilarejo ficava para trás como tantos outros lugares por onde passara. Ainda assim, aquele espaço específico carregava um peso diferente. Não havia uma história para contar. Não havia promessa quebrada. Havia apenas a consciência de que, naquele ponto do caminho, um sentimento tinha se formado sob contenção, sem nunca ter tido espaço para se tornar gesto aberto. Anos depois, quando a guerra já era narrada em termos de datas e deslocamentos de tropas, a lembrança daquele período permanecia para ambos como um registro silencioso. Para ela, era a memória de um encontro que não se transformara em romance vivido, mas que deixara a sensação de reconhecimento humano em meio ao caos. Para ele, era a lembrança de uma presença civil que, por um curto período, alterara a textura dos dias sem que isso pudesse ser assumido como escolha. Eles sabiam que não havia futuro, e justamente por isso, o sentimento silencioso permaneceu como uma marca que atravessou o tempo,